Neste vídeo, nós vamos aprender como criar um checkout de alta conversão que substitui o checkout padrão do e-commerce por um checkout moderno de alta conversão. Basicamente, o seu checkout vai ter essa opção: você clicar no botão de comprar, ou melhor, o usuário clicar no botão de comprar e ser redirecionado diretamente para o carrinho, para um checkout assim, bonito, moderno, com todas as informações aqui em uma única página. Esse checkout, ele converte bastante e nós vamos aprender a criar um checkout com essas características. Lembrando que o plugin tem vários modelos de checkout. Você pode utilizar o modelo que mais se adapta ao seu negócio. Eu vou fechar essa página aqui e vou para o meu WordPress. O primeiro passo que a gente vai fazer é instalar o plugin e posteriormente a gente faz as configurações. Se você não tem o plugin CartFlows Pro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde você pode baixar sobre licença GPL, utilizar em sites ilimitado e com atualização grátis por 1 ano. Partindo do princípio que você já baixou o plugin, a gente vai fazer a instalação. A gente vem aqui em plugins, adicionar novo, enviar plugin, escolher arquivo. Quando você baixar o arquivo, ele vai vir com esse arquivo aqui, extrair primeiro. Você extrai o arquivo e vai ter esses dois outros arquivos. Você instala primeiro esse aqui, CartFlows V. Clique em abrir, instalar agora, clique em ativar plugin. Agora a gente vai instalar o segundo arquivo, adicionar novo, enviar plugin, escolher arquivo e agora a gente instala o CartFlows Pro. Clique em abrir, instalar agora. Clique em ativar plugin. Vou voltar aqui no painel. Agora a gente pode partir para a configuração do plugin. Basicamente a gente vai criar o checkout. A gente escolhe o modelo do checkout e configura esse checkout para o produto. É basicamente isso. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em CartFlows Pro, etapas, adicionar novo. Aqui a gente vai escolher o modelo do checkout. Veja que tem vários modelos que você pode utilizar. Você pode escolher um modelo que se adapta melhor ao seu negócio. Lembrando que você pode fazer pequenas alterações utilizando o elemento. Então, mesmo que você escolha um modelo mais simples, você pode adicionar textos, vídeos, você pode deixar o checkout com depoimentos. É bem legal. Eu gosto de utilizar esse checkout aqui, porque ele é um checkout bem limpo, bem bonito. E de todos os checkouts que eu utilizei, esse aqui é o que converteu melhor. Então, eu gosto de utilizar ele. Vou escolher ele. Clica aqui em Import Flow, coloca o nome para o seu checkout e clica em Import Flow. Quando você importa esse checkout, ele cria 3 fluxos, que é o checkout, um upsell e a página de obrigado. A gente não vai utilizar o upsell, até porque eu utilizo o Mercado Pago. Esse plugin ele só é compatível para upsell e downsell se você utilizar o Stripe ou o PayPal. A gente não vai falar sobre upsell ou downsell nessa aula, tá bom? A gente vai só criar o checkout padrão do plugin. Então eu vou remover essa etapa aqui, ó, que é o Story Checkout Upsell 03. Clica aqui e clica em excluir. Beleza, agora a gente vem aqui, clica aqui em Story Checkout. Aqui você pode mudar esse nome, ó, clica no lapisinho e coloca o nome que você quiser. Eu vou colocar Checkout. Clique em salvar. Você pode marcar essa opção aqui, ó, Design Settings, habilita ela, clica aqui em Checkout Text e Buttons, habilita também. E clica em salvar. Clica aqui, ó, Save Settings. Agora a gente vai atribuir um produto do e-commerce a esse checkout. A gente vem aqui, ó, em Products, add new, e você vai colocar aqui, pesquisar pelo nome do produto que você já tem cadastrado no e-commerce. Se você ainda não tem um produto cadastrado, cadastre o produto e volta nessa etapa. Eu vou pesquisar pelo produto que eu já tenho, que é o nome curso, que é o produto chamado curso. Escolho ele e clico em add product. E aqui embaixo eu clico em save. Agora eu volto aqui em produtos do e-commerce, todos os produtos. Clico aqui em editar o produto que eu escolhi. E venho aqui, ó, em Cart Flows. Aí aqui em Select Flow, você vai clicar aqui e vai pesquisar pelo nome do checkout que você escolheu. No meu caso foi o nome Checkout. Vou escolher ele. Aqui você pode colocar um nome. Comprar agora, ou comprar nesse momento, enfim. Ou pode deixar em branco. Fez essa etapa, você clica aqui em atualizar. Agora para a gente ver
se o fluxo do checkout já está funcionando, eu vou adicionar um botão de pagamento na página inicial do site, só para a gente testar e ver se já está funcionando de adicionar o carrinho, ou melhor, de adicionar o produto lá para o checkout que a gente acabou de criar, tá certo? Eu vou vir aqui em visitar site, vou clicar aqui em editar com elemento para a gente atribuir um link do checkout. Para a gente inserir um link para que quando clicar nesse link seja redirecionado para o checkout daquele produto, é bem simples, tá? Eu vou deixar esse código aqui para vocês na descrição do vídeo. Vocês vão copiar esse códigozinho aqui e vão colocar no botão ou em qualquer texto, em qualquer lugar do seu site que você quiser. No meu caso, eu vou colocar nesse botão aqui, tá? Coloca aqui, ó, cola. E aqui onde está XXX, você vai colocar o ID do produto que você criou lá no e-commerce. Então, eu vou abrir uma nova guia, o painel do WordPress, e vou lá no e-commerce pegar o ID desse produto. Vou aqui em todos os produtos, passo o mouse em cima do produto e está aqui, ó, ID 591. Então você vai copiar o ID do produto, vou fechar isso aqui que eu não preciso mais, e vou colocar o ID aqui, ó, colar, e vou atualizar. Se estiver funcionando, quando a gente clicar nesse botão de comprar, ele já é para redirecionar a gente para o checkout que a gente acabou de criar. Eu vou copiar o endereço do site e vou abrir em um outro navegador para que a gente possa ver como que está ficando. Abriu, vou clicar aqui em comprar agora. Se tiver tudo dado certo, ele vai redirecionar já para o checkout que a gente criou. Veja só, já redirecionou para o checkout, já está funcionando. Todas essas informações aqui a gente pode alterar. Veja que tem aqui, ó, uma imagem com o nome logo, veja que esses textos estão em inglês, veja que tem alguns campos adicionais aqui que a gente pode remover ou editar. Então a gente vai fazer essas configurações. Mas basicamente o plugin já está configurado. Veja como tem um checkout bonito e dá para você aumentar muito a sua conversão com esse checkout. Eu vou voltar lá para o painel do WordPress para a gente aprender como fazer essas edições aqui. Vou voltar para o painel do WordPress. Vou vir aqui em Cart Flows, etapas. Vou clicar no checkout que eu criei. Vou clicar aqui em Checkout, que foi o nome que eu escolhi para o nome do checkout. Para a gente editar os formulários, a gente clica aqui, ó, em Form Fields. Ó, veja que ele está aqui, Enable Coupon Field. É esse campo aqui, ó, de cupom. Se você quiser remover, basta você desabilitar isso aqui. Esse aqui, Enable Additional Field, é esse campo aqui, ó, informações adicional. Se eu quiser desabilitar, eu desmarco ele aqui. E esse aqui, Enable Ship, é para enviar para um endereço diferente do padrão, você pode desabilitar isso aqui também, tá? Vou clicar em salvar para a gente ver como é que está se comportando lá no checkout. Vou atualizar. Veja que ele já removeu o campo adicional e o campo de cupom, já ficou mais limpo. Então, se você, principalmente para quem trabalha com produtos digitais, que não tenha necessidade do endereço do cliente, você pode desabilitar esses campos de endereço. E principalmente quando você trabalha somente para um único país. Não há necessidade do usuário escolher o país que ele vai efetuar a compra, já que é um único país. Então a gente vai aprender como deixar esse campo aqui mais limpo, tá bom? Basta vir aqui, ó. Digamos que você quer cobrar lá no checkout, que você quer apenas as informações de nome, telefone e e-mail. Basta você desabilitar as que você não quer. Por exemplo, sobrenome eu não quero, company eu não quero, região, endereço e todas essas outras informações que eu não quero, eu clico aqui e desabilito. Vou deixar somente o telefone, o e-mail e o nome. Vou clicar em salvar. Vamos atualizar aqui, vamos ver como é que ficou. Ó, veja que ficou somente o e-mail, o first name e o phone, que está em inglês. A gente pode alterar isso aqui mesmo. Ó. Aqui em first name, você clica na seta e aqui coloca o nome que você quiser. Por exemplo, primeiro nome. Aí aqui em phone, da mesma forma. Você pode colocar, por exemplo, celular, telefone, você coloca da maneira que você quiser. E aqui em e-mail address, você coloca o nome, seu e-mail, por exemplo, ou só e-mail, e clica em save. Se a gente atualizar aqui agora, veja que vai mudar aqui também, tá vendo? Ó, primeiro nome, celular, enfim, já mudou. Aqui essas informações, ó, payment está em inglês e aqui está place order. Você também pode mudar isso aqui nas configurações do plugin. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui no plugin,
Vou clicar aqui em configurações. Aí aqui você pode mudar, tá vendo que está Payment? Você clica aqui e coloca o nome que você quiser, por exemplo, pagamento. Aqui está em inglês, você pode colocar da forma que você quiser, como por exemplo, obrigatório. E aqui em Placeholder, que é o botão de comprar, ó, tá vendo? Você pode mudar pelo texto que você quiser, como por exemplo, pagar agora. Então você muda de acordo com o que você quiser, tá bom? Vou clicar aqui em salvar e vamos ver se já surtiu os efeitos aqui no checkout. Atualizar. Ó, veja que o nome Payment agora está pagamento e aqui que estava Placeholder está pagar agora. Então a gente já fez basicamente as configurações aqui dos formulários padrão do plugin e agora a gente vai aprender como fazer a alteração visual aqui do checkout, como por exemplo alterar essa imagem, os textos. Isso aqui você muda da maneira que você quiser utilizando o elemento. Vou clicar aqui novamente no painel do WordPress. Vou clicar aqui em etapas para não confundir vocês. Checkout, que foi o nome que eu criei. Vou clicar aqui em Checkout novamente. E agora, para a gente editar visualmente, a gente clica aqui ó, em Edit Design. Clica aqui e ele vai abrir uma página do elemento para que a gente possa fazer as alterações que a gente quiser. Veja só, tá vendo essa imagem com o nome logo? Eu posso clicar nela, posso vir aqui e escolher uma imagem do meu computador. Vou colocar essa do Mercado Pago. Clica em Inserir. Vou clicar em Estilo e aumentar ela um pouco mais. Veja que esse texto aqui está em inglês, você pode clicar nele, clica aqui no texto e pode alterar para o nome que você quiser. Está vendo que já alterou aqui? Da mesma forma nesses outros textos, ó, você pode clicar e alterar para o texto que você quiser. Então você muda o visual da forma que você quiser aqui no checkout do Cartflow. É bem legal. Você pode inclusive alterar esse texto aqui, imagens, você pode adicionar um vídeo, digamos que você, assim que o usuário chegar no checkout de pagamento, você quer colocar, por exemplo, um depoimento, então você pode colocar vídeos. Você pode vir aqui, por exemplo, arrastar um vídeo para cá e inserir o vídeo que você quiser. Então fica muito customizado da maneira que você quiser. Eu posso remover o vídeo se eu quiser. Então é isso. Customizar o checkout, a gente customiza dessa forma. Fez as alterações que você deseja, você clica em atualizar. Vou voltar para o painel do WordPress novamente. A gente já aprendeu a configurar o design. Agora vamos aprender a fazer algumas outras configurações básicas. Vou voltar aqui para Cartflows, etapas novamente, checkout novamente. Quando a gente efetua o pagamento, o usuário é redirecionado para uma página de obrigado. A página de obrigado é essa aqui, ó. Você pode clicar nela e pode fazer a edição visual da forma que você quiser. Clica aqui em Edit Design e da mesma forma você faz a alteração utilizando o elemento. Você pode alterar os textos, ó, clica aqui, altera o texto, altera a imagem. Então é isso, galera. Basicamente isso que a gente faz para utilizar o Cartflows Pro. Não tem muito segredo. Existem algumas configurações adicionais, como por exemplo, utilizar upsell, downsell, mas isso vai ficar para uma próxima aula. A configuração básica que você precisa para utilizar esse plugin é basicamente isso aqui. Fazendo dessa forma, você já vai conseguir utilizar o Cartflows no teu projeto. E mais uma vez, se você ainda não tem o Cartflows Pro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você pode baixar e utilizar em sites ilimitados sob licença GPL com atualização grátis por 1 ano. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, isso vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo, curte, escreve alguma coisa nos comentários que vai aumentar o engajamento e, consequentemente, vai me ajudar bastante. Então é só isso, até a próxima. Tchau, tchau.